Vamos embora para a Bíblia, gente? Levítico, capítulo número 10. Quiser eu fazer uma live só para explicar melhor para vocês acerca da comunidade, do Telegram. A gente vai falando no decorrer da semana, tá bom? Para não ficar muito comprida e extensa a nossa live. Já foram 13 minutos falando. Diz assim a palavra de Deus: e os filhos de Arão, Nadab e Abiú, tomaram cada um o seu incensário e puseram neles fogo e puseram incenso sobre ele e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que lhes não ordenara. Então saiu fogo diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. E disse Moisés a Arão: isto é o que o Senhor falou, dizendo: sereis santificado naqueles que se acheguem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. A parte C e última do versículo diz: porém Arão calou-se. Porém Arão calou-se. Esta é a palavra que o Senhor me deu para esta noite, 19º elo da nossa campanha de 21 dias. Estamos caminhando para os últimos dias, né? Hoje, 19º elo desta campanha. Enquanto eu buscava de Deus direção para esta live, enquanto eu pedia ao Senhor esta noite, para esta live, Deus começou a me mostrar algumas coisas e que eu preciso falar nesta live, esta noite. O título está aí: tem coisa estranha no ar. É o 19º elo desta campanha. Deus vai falar com você, vai falar comigo, vai falar conosco. A palavra de Deus, ela é espada de dois gumes. Não porque ela corta para cá e para lá, é porque ela é justiça e juízo. É porque ela tanto corta para o bem, como também corta para o lado do juízo. Essa parte de que ela corta para cá e para lá, não quer dizer que é para mim e para você. Não é esse o significado. Nós usamos muitas vezes esse significado para dizer que ela corta aqui e corta aí. Mas no sentido teológico da palavra, não é o fato de que ela corta aqui e corta aí. Não é isso. O sentido teológico da palavra é que a palavra de Deus, ela corta pelos dois ângulos. Ela tanto é justiça como é juízo. Ela tanto é amor como é fogo, tá bom? É juízo e justiça. Embora nós estamos vivendo o tempo da graça. O tempo da graça é o tempo do sacrifício pascual que o próprio Jesus, deu-se a si mesmo, crucificado na cruz do Calvário, para que você e eu tivéssemos direito à vida eterna, à salvação. Então ainda nós não pregamos o juízo, porque o juízo virá logo após a grande tribulação. Então, juízo ainda não é. Por que, pastora, que não tem juízo ainda? Porque Jesus, nesse tempo, o tempo da nova aliança, ele é advogado. Ele não é ainda juiz. Então, se tem alguém colocando Jesus como juiz, ele ainda não é juiz. Ele ainda é advogado. E o que o advogado faz, pastora? O advogado, ele intercede diante do juiz. Ele, aleluia, ele monta para defesa. Ele é defensor. O advogado é defensor. O que o advogado é? Defensor. Louvado seja o nome do Senhor. É por isso que nós temos uma batalha nesta plataforma, porque muita gente pega catástrofes, pega guerras, pega tsunami, pega catástrofes naturais e trazem como juízo de Deus. E nós sabemos, à luz da palavra de Deus, que isso ainda não é juízo. Está escrito em Mateus capítulo 24. Isto é princípio das dores. Então juízo não é para esse tempo.
para tempo da graça, o tempo em que a porta ainda está aberta, mas ela vai fechar, ok? Não se iluda achando que ela vai permanecer aberta por muito tempo. A porta da graça vai se fechar. E quando ela se fechar, aí não tem para ninguém. Aí não tem perdão, não tem para ninguém, não tem melzinho na boca, não tem para ninguém. Então, por enquanto, por que a pastora Valdirene está sempre pregando uma palavra de ânimo, vida e esperança? Porque Jesus pregou isso há mais de 2000 anos atrás. E ele veio e morreu na cruz do Calvário para que nós tenhamos vida e vida com abundância. Então ainda é tempo de você se arrepender. Ainda é tempo de você voltar-se para Deus. Ainda é tempo de você trazer novamente a comunhão, o primeiro amor, a restituição da sua fé. Porque ainda a nova aliança, a porta ainda está aberta. Na nova aliança, a porta ainda está aberta. Na nova aliança, Jesus ainda é advogado. Ele defende. Quando ele se tornar juiz, ele vai julgar as nações. Ele vai julgar as pessoas. Ele vai julgar todos, inclusive os crentes, os cristãos que estão na presença dele, entre aspas, cujo Pedro diz, 1 Pedro diz que o juízo de Deus vai começar pela casa dele. E se começa pela casa dele, onde é que vai aparecer o ímpio? Então, entenda nesta noite, o juízo ainda não começou. Então ainda estamos vivendo o tempo da graça. Então, pastor, o que aconteceu lá no Rio de Janeiro, o que aconteceu lá, esqueci o nome do lugar do Rio de Janeiro aí, me fugiu a memória. O que aconteceu lá no Rio de Janeiro? O que aconteceu em São Paulo? O que aconteceu, pastora, Princípio das Dores? O que aconteceu em Minas Gerais? O que aconteceu, pastora, em Rio de Janeiro, Petrópolis? Obrigada aí aos irmãos. O que aconteceu, pastora? Foi juízo de Deus? Não. Não foi juízo de Deus. São princípios das dores. E o Senhor chama, através do princípio das dores, pessoas ao arrependimento. E ao acontecer situações como estas, o Senhor está dizendo para as pessoas que estão vendo tudo isso, o Senhor está dizendo, está acontecendo o cumprimento da minha palavra. Está chegando o momento das portas se fecharem. O Senhor está mostrando com isso tudo. A porta da graça ainda está aberta. Venham todos, corram todos, porque ainda há esperança, ainda há salvação, porque eu ainda sou advogado. Isso são princípios das dores. Acorda, isso são princípios das dores. Está acontecendo isso aqui. Ei, se arrependam. Ei, voltem-se para mim. Ei, chegam-se a mim. É o Senhor falando isso através das catástrofes naturais. Mas não é juízo. Eu espero que você entenda isso esta noite. Eu estou apenas te falando alguma coisa, assim para que você venha compreender no decorrer de toda a sua trajetória. Se você fez essa pergunta, Senhor, por que o Senhor está tendo juízo hoje, matando crianças inocentes, matando pessoas idosas? O Senhor faria isso ou fazia isso no passado, na velha aliança, onde era dente por dente e olho por olho. Então, naquela época, Jesus não havia morrido ainda. Então, estou te dando alguma coisa para você entender aonde eu vou pregar. Então, naquela época, matava-se um cordeiro, um animal. O sacerdote fazia um sacrifício de manhã, sacrifício à tarde. O sumo sacerdote entrava uma vez por ano no tabernáculo, no Santo dos Santos, e fazia expiação pelos pecados. Então isso, desde quando Jesus morreu, acabou. Ele foi o nosso Cordeiro Pascual. Ele morreu na cruz do Calvário para poder limpar a humanidade dos seus pecados, para a purificação dos pecados. Então não precisa mais de sumo sacerdote, não precisa mais de sacerdote estar pagando preço por ninguém, ou matando cordeiro, ovelha, sacrifício. Não existe mais.
O nosso sacrifício hoje é um sacrifício vivo, que é o nosso culto racional, nosso culto com entendimento. Então, quero que você entenda que nós estamos vivendo hoje a era espiritual. Nós não vivemos mais, embora o Senhor não veio para abolir a lei, Ele veio para cumprir, para abrogar, Ele veio para cumprir a lei. Então a lei é fundamentada através da nova aliança. Ele veio cumprir tudo isso nele. Jesus cumpriu a lei nele. Louvado seja o nome do Senhor, que resumido aí está nos 2 maiores mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e o semelhante a esse, amar seu próximo como a ti mesmo. Então entenda, o Senhor não veio para estipar a lei, Ele veio cumpri-la. E Ele cumpriu a lei nele, na cruz do Calvário. E hoje nós vivemos a nova aliança. E a nova aliança é misericórdia. A nova aliança é graça. É favor que eu não mereço. É favor que você não merece. Se nós fôssemos salvos pelas obras ou pelaquilo que nós fazemos, a humanidade, infelizmente, não conseguiria ser salva. Mas nós somos salvos mediante a graça em Cristo Jesus. Porque Ele morreu para trazer liberdade à humanidade do pecado que foi cometido no paraíso por Adão e por Eva. Aonde todo mundo sofreu, a natureza sofreu, todo mundo sofreu por conta do pecado. Então por isso a natureza sofre, por conta do pecado. Por isso há muitas coisas que acontecem no mundo. Todos gemem. Todos nós gememos por conta do pecado. E é por isso que a graça de Deus, ela foi impetrada através de Jesus Cristo. Então, acredite você ou não, ainda não é juízo. Então, o que aconteceu em Petrópolis, o que aconteceu em São Paulo, o que aconteceu aí no Rio de Janeiro, o que aconteceu em Minas Gerais, são o princípio das dores, são sinais da vinda de Jesus, a sua palavra sendo cumprida. Não precisa que eu profetize ou que eu venha aqui ratificar o que Jesus já falou na sua palavra em Mateus capítulo 24, sobre o princípio das dores. Então, para você que não conhece a palavra de Deus, eu te aconselho a estudar um pouco mais a Bíblia, porque a Bíblia diz em Oséias 6:4 ou 4:6 que o meu povo foi destruído por falta de conhecimento. E tem muita gente colocando gente no juízo sem ainda ser. Tem muita gente hoje batendo martelo de juízo, quando Deus ainda não está julgando ninguém. Quando Jesus ainda não está julgando ninguém. Ele agora está advogando a sua causa e a minha, porque Ele é advogado fiel. Mas quando a porta da graça se fechar e isso está perto de acontecer, então todos seremos julgados. Não só os ímpios, mas principalmente os crentes. Eita, meu Deus! Porque o juízo vai começar pelos crentes. Pelos crentes. O juízo de Deus vai começar pelos crentes. Quem fala isso? 1 Pedro capítulo 5, depois eu vejo lá o versículo. Vai começar pela casa dos crentes. Vai começar. Se o Senhor tivesse descendo com juízo, Ele não estaria matando o ímpio. Olha para cá, pelo amor de Deus, deixa eu te ensinar isso. Deixa eu te ensinar isso. Talvez você não aprendeu. Deixa eu te ensinar isso aqui. Pode, se você quiser compartilhar, fica à vontade. Deixa eu te ensinar isso aqui. Se fosse juízo, ele não teria começado pelos ímpios. Ele teria começado pelos crentes. É isso mesmo. Se fosse juízo, ele começaria pela casa dos crentes. Fala, Jesus, pode deixar.
Por que é que tem ímpio morrendo? Por que é que tem pessoas inocentes morrendo? 1 Pedro 4, versículo de número 17. 1 Pedro 4, versículo de número 17. Pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. E se começar primeiro conosco, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Para você que não conhece a Bíblia, eu te aconselho estudar as Sagradas Escrituras. O juízo de Deus começa pela casa dos crentes. Por que é que tem alguém dizendo que o juízo começou em Petrópolis, que o juízo está em Minas Gerais, que o juízo de Deus está em São Paulo? Se está morrendo é ímpio. Se está morrendo criança, inocente. Por que é que o juízo está começando para os ímpios? Eu quero que vocês, pelo amor de Deus, entendam. Caia a ficha. Caia a ficha. E para de acreditar em balela, em conversa fiada. É por isso que você precisa ser membro. É membro do meu ministério. Eu vou te ensinar a palavra, como deve ser pregada. Ei, canto, oremai. Eita, Jesus. Falo mesmo. O juízo de Deus vai começar pela casa do crente. E aí tem um monte de ímpio morrendo. E os crentes, ó. Falo mesmo. Tem um monte de ímpio morrendo. A minha Bíblia diz, a sua também diz. A minha Bíblia diz, e a sua também diz, que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Pastora, está modernizada, gente. Espera só um pouquinho. Não guardo tudo na mente, não. Diz assim a palavra de Deus. Ezequiel 33, versículo 11. Diz-lhes: vivo eu, diz o Senhor Deus, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. E convertei-vos. E convertei-vos dos vossos maus caminhos. Pois, por que razão morrereis, ó casa de Israel? Ezequiel, capítulo 33, versículo 11. Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Quem é que tem prazer na morte do ímpio? Quem é que tem prazer na morte do ímpio? Alô, Jesus, pode deixar que eu falo. Quem é que tem prazer na morte do ímpio? Quem é que tem prazer na morte do ímpio? Hã? Tá lá em João. Eita, é isso mesmo, irmã. João 10, 10. O inimigo veio senão matar, roubar e destruir. Então percebe que todos quanto estão achando que quem está matando é Deus e não está intercedendo, achando que é a mão de Deus, deixa eu te falar, Satanás está ceifando vidas enquanto você está dizendo que é Deus.
vou pregar. Agora eu vou pregar. Por que eu vou pregar? Levítico 10. Porque o Senhor falou comigo desta forma essa noite. E eu vou trazer porque é o 19º ano da campanha. Eu não quero demorar, mas já passei 32 minutos. Preciso explicar essas coisas. Preciso ensinar essas coisas. Porque, gente, nessa plataforma do YouTube, o povo não lê Bíblia. Não generalizando, porque os meus seguidores lêem Bíblia. Ô, glória! E aí fica vendo profetada, profecia, né? Não lê Bíblia. Aí tá achando que o juiz de Deus... Você lê, né, irmã? Claro que lê. Se você tá aqui, porque você lê Bíblia. Se você tá aqui, porque você lê Bíblia. Senão você já tava lá, ó, no outro canal. Tá aqui porque você lê. Louvado seja Deus. Agora, Arão, no capítulo 9, vai fazer sacrifício. Arão era sumo sacerdote. Ele era do patamar elevado do sacerdote. Sumo sacerdote é um patamar elevado do sacerdote. O sacerdote ministrava de manhã e à tarde. Mantinha a lâmpada acesa no santuário. Mas o sumo sacerdote, que tinha que ser da linhagem, da casa, da descendência de Arão, era quem podia entrar no santuário uma vez por ano e fazer expiação pelos pecados do povo. No capítulo 9, Arão vai fazer expiação pelos seus próprios pecados e pelo povo. Por quê? Por que deixou estipulado que também seria feito por eles? Porque o sacerdote, o sumo sacerdote, também precisa da misericórdia de Deus. Não só intercede pelo povo, mas também precisa também ter a sua vida purificada, santificada. Por isso o sacerdote e o sumo sacerdote também fariam ou faziam sacrifício pela sua vida também. Mas quando chega no capítulo 10... Ai, meu Deus! Eu vou falar apenas resumindo o que eu já falei aqui. Abiú e Nadab, os dois dos 4 filhos de Arão. Os dois dos 4 filhos de Arão. O sumo sacerdote. Arão, sumo sacerdote. Abiú e Nadab. Os 2 filhos de Arão resolveram usar da autoridade que acharam que tinham. E foram oferecer Nadab e Abiú. E foram oferecer fora de época, não era tempo de expiação. Eles pegaram o incensário deles. E eu já vou dizer para vocês aqui que o incensário era um utensílio do tabernáculo. Já começaram errando. Outro erro gravíssimo dos filhos de Arão, Nadab e Abiú. Eles não eram sumo sacerdote, eles eram sacerdotes. Arão, aqui. Sacerdotes, aqui. Sumo sacerdote, aqui. Sacerdote, aqui. Sumo sacerdote só era levantado quando o outro morria. Quando um sumo sacerdote morria, outro sumo sacerdote era levantado entre os sacerdotes, descendência de Arão. Então, ou seja, não poderia os sacerdotes fazer o trabalho do sumo sacerdote. E você já entendeu o que papai está falando.
gente, Aramanchorecanturergia, trazendo fogo estranho. Tem gente usando de autoridade que não foi lhe delegada, tomando lugar do sumo sacerdote, usando seus utensílios como se fossem utensílios do tabernáculo. Pode deixar que eu vou falar, Jesus, pode deixar. Pode deixar que eu vou falar tudo, pode deixar. Tá quase acabando a campanha mesmo. Pode deixar, Jesus. Eles chegaram fora do tempo, porque era uma vez por ano, no 10º dia do 7º mês, no calendário judaico, o sumo sacerdote entrava e fazia expiação pelos pecados do povo. Nadab e Abiú, os 2 filhos de Arão, porque se acharam, eita meu Deus, vou falar, acharam que tinha a mesma autoridade que Arão, porque eram filhos dele. Aí acharam que tinha a mesma autoridade que ele. Pegaram as suas vasilhas, aonde se trazia o incenso, e a ordem era: se você for ler a palavra de Deus, vou falar, Jesus, pode deixar, pode deixar, pode deixar. Em Êxodo, no capítulo 6, no versículo 23, você vai ver que esses 2 eram os 2 filhos de Arão. No Êxodo, capítulo 30, versículo 37, você vai ver que o incensário ou incenso, a sua composição era diferente do incenso que era trazido para o povo. Era uma especiaria diferente, não era igual. Vou falar, Jesus. Esse incensário tinha que ser colocado um incenso específico, porque era para o Senhor. Então entende, o incenso que era colocado no incensário para ser oferecido ao Senhor era incenso para o Senhor, era um incenso diferenciado, não era qualquer incenso. Nem todos que me dizem Senhor, Senhor, herdarão o reino dos céus. Nem todos que me dizem Senhor, Senhor, herdarão o reino dos céus. Nem tudo que brilha é ouro, nem tudo que reluz é ouro, nem tudo que reluz é ouro. Eu vou encerrar aqui, Pai, colocando todos nas tuas mãos, todos, de uma forma geral hoje, todos, da nação brasileira e todos os países, com as suas autoridades constituídas, todos, papai, todos que estão sofrendo catástrofes, enfermidades, desemprego, todos, papai, eu lhe apresento esta noite de uma forma especial, e que o Senhor venha trabalhar nesta casa, que o Senhor venha limpar esta casa, venha limpar este lugar, que nós venhamos todos os dias apresentar um fogo tirado, papai, do incenso que um dia o Senhor acendeu na cruz do Calvário. Nós não vamos invalidar o seu sacrifício, Jesus. Nós não vamos invalidar o teu sacrifício enquanto tivermos vida e fôlego de vida nessa terra. Nós não vamos invalidar o teu sacrifício. Vamos tirar fogo do incenso. Vamos tirar fogo de onde está aceso pelo Senhor. Fogo que vem do céu. Fogo do Senhor que vem de cima para baixo. Não de baixo para cima. De cima para baixo. Papai, que queima a impureza, o pecado. Que queima, Senhor, o que é profano. Que queima o que é, papai amado, do homem. E que apenas fique a sarça queimada pelo Senhor, subsistindo ao fogo do céu. Eita glória!
Porque a sarça que tem fogo do céu, ela não consome. Porque o fogo do céu não mata ninguém. O fogo do céu não incendeia ninguém para matar. O fogo do céu traz vida, traz esperança, traz renovo, traz alívio, traz cura, esperança, força, fortalecimento, saúde para os ossos, saúde espiritual. O fogo do Senhor não mata ninguém. O fogo do Senhor apenas purifica, apenas restaura. Se tem gente morrendo, é porque está apresentando fogo estranho. Se tem incêndio do Senhor matando gente, é porque está apresentando fogo estranho. Falo mesmo. Beijo no seu coração.